Campina Grande, 15 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Compositor. Parabenizamos a todos aqueles que trabalham produzindo belíssimas músicas que nós cantamos e que admiramos na arte da música. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e você ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma mensagem muito importante, contabilizando as bênçãos. Você já parou para observar quantas incontáveis bênçãos Deus tem dispensado e derramado sobre a sua vida? É bom que você, dentro de instantes, ouça o recado do reverendo Hernandes Dias Lopes. Antes, desejamos fazer uma oração de gratidão por este dia que Ele está nos concedendo, a semana que Ele está nos presenteando. Você já parou para pensar como Deus tem sido bondoso, misericordioso, assaz, benigno, cheio de amor para com cada um de nós, com a sua vida? Então, curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo, a semana que o Senhor está nos presenteando. Obrigado por este momento, quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Rogamos-te todas estas bênçãos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, contabilizando as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. O compositor cristão Johnson Watman Jr. escreveu um hino sobre a necessidade de você contabilizar as muitas bênçãos. Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Nós estamos vivendo uma época difícil no Brasil e no mundo, nessa pandemia, uma crise financeira grave, uma crise institucional de grande volume que tem afligido a todos nós brasileiros. Temos vivido dias difíceis. Tudo isso pode nos levar a uma postura de pessimismo, de abatimento de alma, de murmuração, de reclamação, e tirar, portanto, os nossos olhos das coisas boas que temos à nossa volta. Eu queria encorajar você a contabilizar as bênçãos de Deus na sua vida. Você está vivo. Você tem um teto? Você tem uma cama para dormir? Você tem roupas quentinhas para vestir? Você tem pão sobre a sua mesa? Você tem uma família? Você tem amigos? Você mora num país lindo? Você é livre? Você pode fazer suas escolhas e ninguém tolhe as escolhas que você faz? São tantas bênçãos, são tantas dádivas. Por que não dizer a maior de todas, a salvação em Cristo Jesus? O fato de você pertencer à família de Deus, ser membro da família de Deus, herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida, ter o selo do Espírito Santo, que separa você como propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos, porque é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Toda boa dádiva procede de Deus. Então, pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Pare de olhar a vida com óculos escuros. Pare de só olhar as nuvens carregadas, plúmbias, cinzentas.
Olha para as coisas boas que você tem. Você vê jardins engrinaldados de flores. Você vê os rios serpenteantes levando vida por onde passa. Você vê a terra brasileira produzindo a melhor e a maior safra da sua história num ano de pandemia. Quantas coisas boas! Eu sei que tem coisas ruins, eu sei que tem coisas negativas, eu sei que tem tantas coisas que procuram roubar a sua alegria, a sua paz. Mas foca a sua atenção nas coisas boas. Deus está lhe preservando a vida. Deus está lhe dando saúde. Deus está lhe dando o pão de cada dia. Deus está lhe dando a sua proteção e o seu cuidado. Então, eu gostaria que você tivesse um coração agradecido, porque hoje é dia de contabilizar as bênçãos. Abra o texto do Evangelho de João, no capítulo número 10. Eu queria conversar essa noite sobre esse tema. Cristo capacita a distinguir entre o verdadeiro e o falso. E eu quero me basear esse tema justamente no texto proposto para nós essa noite. João capítulo 10, do verso 1 ao verso 9. João capítulo 10, verso 1 ao verso 9. Texto muito conhecido. Nós vamos voltar a ele nesta noite, para que ele me ajude a expor esse tema desse texto. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Meus irmãos, é costume nosso, e digo da humanidade, pensar nas suas próprias prioridades em face das nossas necessidades. Já saímos daquilo que éramos e chegamos a esta posição onde estamos. Agora, estamos caminhando para aquilo que seremos. Saibamos que nosso caráter não é sólido e imutável, e sim flexível e maleável. Saibamos que, de fato, a pessoa que conhece a si mesma pode receber grande consolo ao compreender que não está petrificada em seu estado atual. Que é possível deixar de ser aquilo que se envergonha para caminhar em direção à transformação que o seu coração, a partir do conhecimento de Deus, almeja ser. Mas o que deve nos preocupar
não é o fato de ser transformado, mas em que nós estamos nos transformando. Nesse sentido, algo preocupante tem sido constatado. O nosso coração tem se metido em controvérsias em detrimento daquilo que a voz de Deus falou e ordenou. Eu estou falando das nossas convicções, daquilo que eu penso ser verdade, daquilo que construiu no meu coração como algo que é irrevogável. Deixe-me dar um exemplo. No relacionamento pessoal ou interpessoal, costumeiramente nós temos pensado que é certo, correto, não querer ter comunhão com determinada pessoa, por incompatibilidade de gênero, por temperamento, opinião, e não percebemos que a força motriz desse tipo de pensamento é a inveja e os ciúmes. E eu acho interessante, porque eu já estava pensando durante a semana sobre esse texto, sobre esse tema, sobre a voz de Deus, sobre a problemática do nosso coração, se petrificar numa opinião e não abrir mão dela, com toda a convicção, sem perceber que essa convicção é errônea, é errada, é ofensiva, é destrutiva. E o mais interessante é que eu já tinha escrito essa introdução, quando hoje eu ouço o pastor da igreja pela manhã, falando em meio a isso e percebendo eu que Deus está tratando conosco. Deus está tratando conosco, e quando Deus trata conosco dessa forma, eu percebo essa misericórdia sem fim dele, essa compaixão maravilhosa que ele tem sobre nossa vida. E a percebo então recebendo esse chamado, essa admoestação, essa exortação como uma expressão do amor de Deus para com as nossas vidas. Mas eu entendo também que se você quer continuar com o seu coração petrificado, o problema é seu. Mas Deus está falando. E esse campo da competição tem arruinado ministérios, tem arruinado vidas, tem destruído igrejas. Mas o pior de tudo, não estamos parando para mudar. A cada dia que passa, estamos convictos que estamos certos e que o caminho é esse, mesmo em meio aos escombros, às vítimas e à catástrofe. A voz de Deus diz que devemos ter comunhão, amar uns aos outros, suportar, sofrer, mas a realidade é que eu quero que o outro irmão se exploda, que saia da minha frente, que sofra e que fique longe. É isso. E isso se aplica também aos de fora. Enquanto a igreja não desperta para o ato da evangelização, para o sustento de trabalhos missionários, que é o centro da vontade de Deus. O próprio Deus é missão. Abrindo assim então um entendimento que todo crente deve pensar dessa forma. Ou seja, cambaleando na vida espiritual. Você já teve alguma experiência de ouvir a voz de Deus? Como precisamos ouvir a voz de Deus? Receber dele orientação direta, clara para nossas vidas. Precisamos ouvir a voz de Deus para ter força, para vencer, para continuarmos lutando. E no desespero de ouvir a voz de Deus,
muitos erroneamente procuram horóscopos, adivinhos, cartomantes, necromantes, feiticeiros, tarô e por aí vai. Mas essas são vozes de engano e morte. São vozes do ladrão e salteador, daquele que não é o nosso pastor. Hoje, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus na sua vida. Uma voz audível, mansa, suave, e que traz a voz do pastor Jesus para nos direcionar, nos proteger e nos salvar. Isso quer dizer então que a voz de Deus ela é audível. O texto de hoje ilustra alegoricamente uma verdade incontestável. A voz de Deus é inconfundível. E a primeira coisa que essa voz diz é que ela é verdadeira. Acompanhe comigo o texto no versículo número 1. Em verdade, e enfatiza então, né? Em verdade vos digo. Então a voz de Deus é audível, e não só audível, mas ela é de toda confiança, porque ela é inconfundível e ela é verdadeira. Em verdade vos digo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Mas além dela ser verdadeira, não é qualquer um que ouve essa voz. E é uma coisa interessante desse texto. Esse texto, ele discrimina mesmo. Não são todos que ouvem a voz. Quem ouve a voz são as ovelhas. Foram pessoas selecionadas que ouvem essa voz. E ela é específica para alguns. É por isso que quando um mundano ele ouve a voz de Deus pelo Evangelho, ele rejeita, ele escarnece, porque ele não é ovelha. Todos ouvem vozes, mas apenas as ovelhas ouvem com qualidade, eficazmente, e a segue. Então quando essa voz fala, tudo muda, porque só a voz é capacitada para falar até pelo seu nome. Verso 3: para este o porteiro abre. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. E aqui a analogia é de fato com os pastores orientais, e que trabalhavam diariamente no cuidado das ovelhas, literalmente. E certamente havia aquele que cuidava, como está dizendo aqui o porteiro, havia o vigilante, havia aquele que trabalhava no turno da noite. Ele não é pastor, mas ele é uma pessoa que cuidava para que ladrões não viessem saltar ou abrir a porteira e levar as ovelhas. E é interessante que essa pessoa, que faz parte também do contexto da igreja, ou do contexto dos que sabem quem é a voz do pastor, ele sabe quem é a voz do pastor. E mesmo, e aí voltando de fato para a história, o pastor ele chegava pela madrugada e ainda estava escuro. O porteiro atento a ladrões e salteadores. Mas quando ele ouviu o pastor dizendo que era ele que estava chegando, o porteiro abria a porta. Ele conhecia quem era o verdadeiro pastor. Mas não só ele, as ovelhas também reconheciam a voz. E Jesus então, de modo bem mais elevado, é esse pastor da analogia,
que nos conhece pessoalmente, que sabe das nossas debilidades. Porque em um outro contexto também, eu estava vendo o comentário desse texto, o comentarista diz que havia-se uma prova se de fato o pastor que cuidava daquelas ovelhas também conhecia as próprias ovelhas. E aí se vendava os olhos do pastor para que no teste, se ele conhecia, ele não só sabia quem era, como chamava as ovelhas pelo nome. E então Jesus pega essa analogia e de forma elevada diz que esse é o verdadeiro pastor. Nós ouvimos a sua voz, nós o reconhecemos como uma voz verdadeira, mas ele também conhece você. Ele sabe quem é a sua ovelha, ele sabe quem é você. Ele sabe de forma mais íntima até mesmo de nós para com ele. Porque a intimidade de Jesus para com a sua igreja, para com cada um de nós, é que ele conhece a gente, nosso íntimo. E por isso a analogia que chama pelo nome. Essa voz, de fato, ela é audível e é uma voz que traz direção. O pastor é aquele que dirige as suas ovelhas ao aprisco, às águas, ao alimento e à segurança. Aquele que é o pastor das ovelhas tem o interesse e o cuidado para, através da sua voz, oferecer direção segura para o seu rebanho. Aleluia. Isso quer dizer que você pode se entregar a Jesus, o verdadeiro pastor. Se entregue à voz de Jesus, que Ele vai te guiar de forma segura. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa salvação está segura em Cristo, o nosso pastor. E se a nossa salvação está segura em Cristo, o nosso pastor, ninguém pode tirar de nós, porque quem garante é Cristo. Aleluia. Aleluia. Por isso que é algo transcendental mesmo. É algo espiritual. É algo que nem todo mundo vai experimentar. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Se você tem ouvido alguma voz que tenta dirigir a sua vida para o mal, para a destruição, para o pecado, então essa voz não vem de Deus. Não vem de Deus. As ovelhas de Jesus, que é outra coisa muito segura para nós, as ovelhas de Jesus jamais ouvirão esse tipo de voz. Então ela me dá essa segurança. Uma, que eu conheço a voz verdadeira. Uma, que Ele me conhece. E que jamais eu serei guiado para caminhos tortuosos. Porque eu já conheço o caminho certo. Eu já sei a verdade. Eu já estou incluído nesse reino. Eu já faço parte desse reino. Então é como se fosse impossível eu ouvir outra voz, se eu realmente reconheço a voz do meu pastor. Amém, meus irmãos? Ao verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Irmãos, essa verdade aqui é muito séria. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Mas é de fato que a voz do estranho pode até aparecer. A voz do estranho, ela pode até estar no nosso contexto. A voz do estranho pode até ter a oportunidade de falar. Mas quem é a ovelha de Cristo jamais cairá nessa armadilha, jamais seguirá o estranho, porque quem está garantindo isso é o próprio Senhor da verdade, ao qual já comunicou essa verdade a nós, e nós agora temos esse selo, e que faz com que a gente siga de fato a verdade, não dando voz a estranhos.
Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Desejamos a todos um dia abençoado, mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta belíssima música sobre a nossa pátria. Como precisamos de orar pelo Brasil. Brasil, olha para cima. E até amanhã, se Deus quiser. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação.